O silêncio no 50-grau andar da torre Omnicorp não era pacífico, era sufocante. Era o som do oxigênio sendo sugado de uma sala pela pura riqueza. Marcus Thorne sentiu o aperto familiar no peito quando as portas de latão polido do elevador se abriram, depositando-o em um mundo que ele só deveria visitar como um fantasma. Ele apertou com mais força a alça de sua caixa de ferramentas de plástico gasta, seus nós dos dedos contrastando fortemente com o jeans desbotado de sua jaqueta de trabalho. Lá embaixo, no terceiro andar, em meio ao zumbido dos servidores e ao cheiro de café velho do escritório, Marcus era o cara da TI. Invisível, necessário, mas substituível. Aqui em cima, cercado por pisos de mármore italiano que refletiam suas botas desgastadas como uma acusação, ele era um intruso. Você já entrou em uma sala onde sabia, com absoluta certeza, que sua presença era um incômodo? Era assim que Marcus vivia. Ele saiu. O ar aqui em cima tinha um cheiro caro, uma mistura de couro envelhecido e algo frio, como ozônio. O recepcionista, um jovem usando um relógio que valia mais do que o carro de Marcus, nem sequer desviou o olhar da tela do computador, chamado de serviço 849. O laptop do CEO, disse Marcus, em voz baixa. Um murmúrio grave, que parecia alto demais no ambiente acusticamente estéril. A recepcionista gesticulou vagamente em direção a um conjunto de portas duplas de vidro fosco no final de um longo corredor, sem fazer contato visual. Ela está em uma ligação. Não fale a menos que seja interpelada. E pelo amor de Deus, não toque em nada que não seja necessário. Marcus assentiu com a cabeça, um músculo da mandíbula tremendo. Ele estava acostumado. Era um homem negro de uniforme militar em um prédio que valorizava o patrimônio líquido acima da humanidade. Manteve a cabeça baixa, caminhou pelo corredor e entrou no santuário de Evelyn Reed. Evelyn Reed não era apenas uma CEO. Ela era uma força arquitetônica. Construía impérios e demolia concorrentes antes do café da manhã. Ela estava de pé, junto a uma janela do chão ao teto, que transformava a cidade extensa abaixo em seu tabuleiro de xadrez particular. Estava de costas para a porta. Falava ao telefone, sua voz um instrumento preciso de comando. Não me importo com a falha na cadeia de suprimentos, Jonathan. Resolva isso, ou encontrarei alguém que resolva. Você tem 1 hora. Ela encerrou a ligação de forma agressiva, jogando o telefone em uma mesa que era mais comprida que a cozinha de Marcus. Ela se virou. Evelyn era impressionante, severa, em um elegante terninho cinza escuro de alfaiataria impecável. Seu cabelo estava preso tão firmemente que parecia doloroso. Seus olhos examinaram Marcus, categorizando-o instantaneamente. Operário. Insignificante. Temporário. Travou no meio da negociação, disse ela, dispensando cumprimentos. Gesticulou para um laptop elegante e ultrafino, inoperante, sobre a mesa de cor obsidiana. Tenho a teleconferência sobre a fusão em Tóquio daqui a 20 minutos. Se essa máquina não estiver funcionando até lá, o prejuízo será de 9 dígitos. Você entende a gravidade da situação? Sim, senhora, disse Marcus em voz baixa. Ele caminhou em direção à mesa, colocando sua caixa de ferramentas no chão com cuidado deliberado para que não fizesse barulho. Não diga simplesmente que sim. Ela disparou, aproximando-se e emanando uma energia nervosa e agressiva. Resolva isso. E faça isso em silêncio. Preciso me preparar. Marcus sentou-se na poltrona de couro para visitas, que era escandalosamente confortável. Ele começou a trabalhar. Suas mãos grandes, calejadas por anos puxando cabos
e consertando coisas que outros quebravam. Moviam-se com uma delicadeza surpreendente sobre o teclado. Ele ignorou o andar de um lado para o outro atrás dele. Ignorou o aroma do perfume caro dela. Entrou em estado de concentração o código, a BIOS, a lógica das máquinas. As máquinas não julgavam. Elas simplesmente funcionavam ou não. 10 minutos se passaram. O suor começou a picar a testa de Marcus. A pressão no quarto era sufocante. Evelyn parou de andar de um lado para o outro e ficou bem atrás dele, observando-o atentamente. E então? Perguntou ela. Quase consegui, murmurou Marcus. O setor de inicialização estava corrompido, redirecionando a sequência de inicialização agora. Ele apertou Enter. A tela piscou. O logotipo da Omnicorp apareceu rapidamente e, em seguida, o sistema operacional carregou. Marcus soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Mas, em vez do fundo corporativo padrão, o ou estilizado, que ele via em todas as telas do prédio, a área de trabalho exibiu uma fotografia pessoal. Marcus ficou paralisado. Sua mão pairou sobre o trackpad imóvel. Era Evelyn. Mas não a mulher que respirava em seu cangote. A mulher na foto estava em uma trilha lamacenta, encharcada pela chuva, com os cabelos grudados no rosto em mechas caóticas e encaracoladas. Havia lama em sua bochecha. Ela não usava terno. Estava com uma jaqueta de lã grande e encharcada, e estava rindo uma gargalhada genuína, com a cabeça jogada para trás e a boca aberta, que quase fez seus olhos se fecharem. Era cru. Era desprotegido. Era humano. Marcus encarou a imagem por um segundo a mais do que deveria. Sabia que devia desviar o olhar, fechar a janela, fingir que não tinha visto a rachadura na armadura. Mas a imagem era tão chocantemente diferente da realidade de Evelyn Reed que seu cérebro travou. Qual é o problema? Perguntou Evelyn bruscamente, inclinando-se para a frente. Então, ela viu a tela. O silêncio que pairava sobre a sala era diferente agora. Não era o silêncio imposto pela riqueza. Era um vácuo. Evelyn ficou rígida. Marcus ouviu sua respiração ofegante. Rapidamente, moveu o cursor para fechar a imagem, com o coração batendo forte contra as costelas. Ele havia cruzado a linha invisível. Espere. Sua voz era quase um sussurro, tensa e fraca. Marcus parou. Não olhou em volta. Ficou encarando a chuva digital na tela. Evelyn caminhou lentamente ao redor da mesa. Ela não olhou para Marcus. Seus olhos estavam fixos em sua própria imagem no laptop. Sua máscara de controle imperioso estava vacilando nas bordas. Eu não vejo isso há anos, murmurou ela, quase para si mesma. Minha irmã tirou essa foto. Antes da oferta pública inicial. Antes de tudo. Marcus não disse nada. Não havia nada que pudesse dizer que não lhe custasse o emprego. Começou a se levantar da cadeira. Está funcionando agora, Sr. Reed. Eu só vou. Sente-se. Desta vez, não era uma ordem. Era um apelo disfarçado de ordem. Marcus estava sentado, tenso, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Pensou na filha, Maya, que o esperava para buscar lá na creche. Ele precisava daquele emprego. Maya precisava de aparelho ortodôntico. Maya precisava de material de arte. Ele não podia se dar ao luxo de desagradar a rainha em sua torre. Evelyn continuou a encarar a foto. O silêncio se prolongou, tornando-se insuportável. Então, ela voltou seu olhar para Marcus. Pela primeira vez desde que ele entrara na sala, ela realmente o olhou. Noelle, não ele através ele. Seus olhos, geralmente estilhaços de gelo, pareciam perplexos. Você é o técnico de TI, afirmou ela,
categoricamente. Marcus. Meu nome é Marcus, senhora. Ela assentiu lentamente, como se estivesse processando dados complexos. Marcus. Você vê pessoas. Lá embaixo. Nos andares de baixo. Você ouve coisas. Eu só conserto computadores, Sr. Reed. Não minta para mim, disse ela, com um lampejo de sua habitual chama retornando. Você é invisível. As pessoas dizem coisas perto de pessoas invisíveis. Você observa. Ela olhou novamente para a foto, para a mulher risonha e encharcada pela chuva, que não se parecia em nada com a CEO bilionária. Então, ela fez a pergunta que quase o deixou sem ar. Você acha que eu sou bonita? Marcus piscou. A pergunta pairava no ar, absurda e perigosa. Uma armadilha. Se dissesse sim, seria inapropriado, motivo para demissão imediata por assédio. Se dissesse não, estaria insultando a mulher mais poderosa da cidade. Ele a olhou. Olhou-a de verdade. Viu a tensão em seu pescoço, o cansaço escondido sob as camadas de maquiagem cara. Pensou em sua esposa, Sarah, antes que o câncer a levasse. Lembrou-se de como ela era linda mesmo no fim, porque sua alma sempre brilhava. Pensou no que significava a verdadeira beleza. Ele poderia ter mentido. Poderia ter oferecido uma resposta clichê, segura e lisonjeira. Claro, Sr. Reed. A senhora é muito impressionante. Mas Marcus Thorne, o homem invisível do terceiro andar, estava farto de mentiras. Não, disse ele baixinho. Evelyn estremeceu como se ele a tivesse atingido. Seus olhos se arregalaram em choque. Ninguém dizia não para Evelyn Reed. Marcus não desviou o olhar. Apontou um dedo calejado para a tela do laptop. Não aqui. Não neste escritório. Aqui dentro. Você é impressionante. Você é aterrorizante. Você é poderoso. Mas você é uma armadura. Seu maxilar se contraiu. A raiva começando a substituir o choque. Então, Marcus moveu o dedo para apontar para a mulher que ria na chuva na tela. Mas ela? A voz de Marcus suavizou, baixando uma oitava, repleta de uma sinceridade tranquila, que preenchia o vasto escritório. Aquela mulher ali? Ela é livre. Ela está viva. Ela não está preocupada com uma fusão, ou com o que os outros pensam do cabelo dela. Aquela alegria no rosto dela. É linda. É real. O O silêncio retornou, pesado e denso. Evelyn o encarou, com a boca ligeiramente entreaberta. O insulto que ela estava preparada para proferir morreu em sua garganta. Ninguém falava com ela daquela maneira há uma década. Ninguém ousara separar Evelyn Reed, a CEO, de Evelyn, o ser humano. Ela se virou abruptamente, caminhando até a janela e se abraçando em um gesto defensivo. Marcus esperou, com o coração acelerado, esperando que a segurança invadisse a qualquer segundo. Saia daqui. Ela sussurrou, em direção ao vidro. Marcus levantou-se imediatamente. Pegou sua caixa de ferramentas. Sim, senhora. O laptop está pronto para a sua ligação. Ele caminhou até a porta. Sua mão estava na maçaneta de latão, quando a voz dela o deteve novamente. Marcus. Ele se virou. Ela ainda estava de frente para a janela, uma silhueta contra o horizonte da cidade. Obrigado por consertar a máquina. Apenas fazendo meu trabalho, Sr. Reed. Ele saiu. A descida de elevador pareceu mais rápida que a subida. Ele se sentia trêmulo, com a adrenalina a mil. Ele acabara de dizer a uma bilionária que ela não era bonita, exceto por uma foto borrada do passado dela. Ele estava louco. Ao chegar ao térreo e sair para o ar da noite,
Ele respirou fundo um ar que não cheirava a ozônio nem a dinheiro. Dirigiu seu sedã de 10 anos até o centro comunitário. Papai. Maia, de 7 anos, se atirou em seus pés assim que ele entrou, cheirando a giz de cera e manteiga de amendoim. Ele a pegou no colo, afundando o rosto em seus cabelos trançados, ancorando-se na única realidade que realmente importava. E aí, meu bem? Como foi a aula de arte? Eu desenhei um castelo, anunciou ela, agitando um pedaço de papel coberto de formas roxas e verdes. Mas ele não tem portas, para que a princesa possa ficar segura lá dentro. Marcos olhou para o desenho, com o coração apertado. Desde a morte de Sarah, Maia estava obcecada com segurança. É lindo, meu bem. Mas se não tem portas, como o príncipe vai vir visitar? Maia refletiu sobre isso. Ele não precisa. Ela não precisa dele. Ela tem um dragão. Marcos riu. Uma risada verdadeira, e beijou a testa dela. Tudo bem. Vamos para casa. Naquela noite, depois que Maia adormeceu sob seus adesivos de estrelas que brilhavam no escuro, Marcos sentou-se na pequena sala de estar. Os móveis eram descombinados, comprados em segunda mão. O tapete estava gasto, mas era o lar deles. Ele não conseguia parar de pensar no 50-grau andar. No olhar de Evelyn Reed, quando ele lhe contou a verdade, ele esperava ser demitido no dia seguinte. Checava seu e-mail nervosamente a cada 10 minutos. Às 11 horas da manhã, o gerente do departamento, um homenzinho nervoso chamado Gary, que detestava confrontos, dirigiu-se lentamente até a baia de Marcos. Thorne. O pessoal lá de cima quer te ver. O estômago de Marcos deu um nó. Lá em cima? Tipo. No RA? Não. O 50-grau andar de novo. O escritório do Reed. Gary parecia apavorado em nome de Marcos. O que você fez, Marcos? Quebrou alguma coisa? Eu consertei, disse Marcos, levantando-se e alisando suas calças caqui gastas. A viagem de elevador foi pior na segunda vez. Ele agora sabia como era a sensação dentro da sala. A mesma recepcionista o encarou com raiva, mas fez um gesto para que ele passasse. Evelyn estava em sua mesa novamente. Desta vez, ela não estava ao telefone. Ela estava esperando. Sente-se, disse ela, apontando para a mesma cadeira confortável. Marcos sentou-se. Evelyn parecia exausta. A armadura estava de volta. Ao lugar. Cabelo perfeito. Traje perfeito. Mas seus olhos estavam avermelhados. Não consegui dormir ontem à noite, disse ela abruptamente. Fiquei ouvindo o que você disse. Que eu era uma armadura. Marcos permaneceu em silêncio. Ele sabia quando deixar as pessoas falarem. Tenho uma reunião do conselho daqui a 2 dias, continuou ela, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. Eles querem votar em um plano de reestruturação. Envolve a demissão de 15% dos funcionários, principalmente pessoas do 2º ao 10º andar. Marcos sentiu um arrepio. Aquele era o seu andar. Aquele era Gary. Aquela era a simpática senhora da contabilidade que sempre perguntava sobre Maia. Por que você está me dizendo isso? Perguntou Marcos, com a voz tensa. Evelyn parou de andar de um lado para o outro e olhou para ele. Porque meus consultores me dizem que é necessário para o preço das ações. O conselho vê números em uma planilha. Eles veem redundâncias. Ela se encostou na frente da mesa, cruzando os braços. Você disse que eu não era bonita porque não era real. Você tinha razão. Eu me esqueci do que é real. Ela pegou uma pasta grossa da sua mesa e estendeu-a para ele. Esta é a proposta de reestruturação. Quero que você a leia.
4. Marcus olhou fixamente para a pasta, e depois para ela. Sr. Reed, com todo o respeito, sou técnico de TI. Não entendo nada de reestruturação corporativa. Exatamente, disse Evelyn com firmeza. Você não conhece o jargão. Você não se importa com o preço das ações. Você se importa com as pessoas lá embaixo. Você é invisível, Marcus. Você vê a verdade que meus vice-presidentes escondem de mim. Ela enfiou a pasta nas mãos dele. Tire o resto do dia de folga. Leia. Amanhã de manhã, você vem para a reunião prévia do conselho. E você vai me dizer o que esse plano realmente significa para os seres humanos neste prédio. Marcus ficou estupefato. Você quer que eu fale com o conselho? Quero que você fale como corrigiu ela. Na frente deles. Quero que você diga a verdade de novo. Você consegue fazer isso. Marcus olhou para a pasta pesada em suas mãos. Ela representava o sustento de centenas de pessoas que ele conhecia. Ele pensou no castelo de Maia, sem portas. Às vezes, não dava para simplesmente se esconder. Às vezes, era preciso construir uma porta e atravessá-la. Ele ergueu o olhar, encontrando o olhar da rainha do gelo. Sim, senhora. Posso fazer isso. As próximas 24 horas foram um borrão. Marcus ficou sentado à sua pequena mesa de cozinha, muito depois de Maia ter adormecido, debruçado sobre planilhas e projeções que mal compreendia. Mas ele entendia o essencial. Estavam cortando custos, demitindo pessoas boas. Na manhã seguinte, ele não vestia o uniforme de trabalho. Usava seu único terno, o preto, que comprara para o funeral de Sarah. Estava um pouco apertado nos ombros, mas ele passou a camisa impecavelmente. Deu um beijo de despedida em Maia, que dormia, e entrou na jaula dos leões. A sala de reuniões era intimidante. Uma longa mesa de mogno ficava sob um lustre que provavelmente custava mais do que a casa de Marcus. 6 homens em ternos caros estavam sentados ao redor dela, exalando arrogância. Evelyn estava sentada na cabeceira. Quando Marcus entrou, a conversa parou. Os homens olharam para ele com evidente desdém, confusos com a sua presença. Evelyn. Quem é esse? Perguntou um homem de cabelos grisalhos, com um rosto que lembrava uma nota de $50 amassada. Era Jonathan Croft, o diretor financeiro. Este é o Sr. Thorne, disse Evelyn friamente. Ele é meu consultor especial para esta reunião. Um consultor? Ele tem cara de quem conserta copiadoras, zombou Croft. Marcus sentiu a familiar pontada de invisibilidade, de ser subestimado. Respirou fundo e endireitou a postura. Eu conserto as copiadoras, senhor, disse Marcus, com sua voz grave e firme, preenchendo a sala. E os servidores. E as redes que permitem que o senhor negocie ações do seu iate. Croft gaguejou. Evelyn deixou escapar um sorriso minúsculo, quase imperceptível. Sente-se, Marcus, disse ela. A reunião foi brutal. Croft e os outros expuseram o plano friamente. Cortar o lucro líquido, aumentar os ganhos trimestrais, e todos à mesa ficariam mais ricos. Por fim, Evelyn ergueu a mão. Chega. Marcus, você já analisou a proposta. Qual é a sua avaliação? Todos na sala se voltaram para ele. Marcus se levantou. Ele não olhou para as planilhas. Olhou para Evelyn. O Sr. Croft tem razão quanto aos números, começou Marcus. Vocês economizarão $40 milhões este ano. Croft assentiu com um sorriso presunçoso. Exatamente. Mas eis o que os números não mostram, continuou Marcus, com a voz cada vez mais apaixonada. No 4º andar, temos a Sr. Henderson. Da contabilidade, ela tem 58 anos. O marido dela está doente.
Este emprego é o plano de saúde dela. Se você a demitir, eles perdem tudo. No segundo andar, temos 3 rapazes jovens no setor de expedição que acabaram de formar famílias. Eles estão fazendo turnos duplos só para comprar berços. Se você os demitir, não estará apenas cortando redundâncias. Estará destruindo lares. Now, ele apoiou as mãos na mesa polida, inclinando-se na direção de Croft. Você fica aí em cima mexendo com números. Lá embaixo, esses números representam vidas. Quer salvar a empresa? Pare de tratar a fundação como se fosse descartável. Silêncio. Silêncio absoluto. De espanto, Croft ficou roxo de raiva. Como você ousa trazer esse sentimentalismo piegas para uma sala de reuniões? Evelyn, isso é um absurdo. Tire-o daqui. Evelyn mente. Evelyn se levantou lentamente. Ela não olhou para Croft. Olhou para Marcus, com um brilho estranho nos olhos. Não, Jonathan, disse Evelyn em voz baixa. Ele fica. Você vai. Ele fica. Croft parecia ter levado um tapa. Com licença, o plano de reestruturação está cancelado, anunciou Evelyn com a voz cada vez mais firme. Encontraremos outras maneiras de cortar o orçamento. Os bônus dos executivos estão congelados, com efeito imediato. A reação foi imediata. Os homens gritaram, protestaram e ameaçaram. Evelyn os ignorou. Ela contornou a mesa até onde Marcus estava. Olhou para ele, olhou-o atentamente. Na frente de todos. Você tinha razão, disse ela suavemente, apenas para que ele ouvisse. A armadura era pesada demais. Obrigada por me lembrar como é a sensação de respirar. Ela se virou para os homens que resmungavam. Reunião encerrada. Saiam da minha sala de reuniões. Eles saíram, furiosos e derrotados. Marcus e Evelyn ficaram sozinhos na vasta sala. Marcus sentiu os joelhos tremerem. Ele afundou na cadeira. Isso realmente aconteceu? Evelyn deu uma risada, um som baixo e rouco, mas genuíno. Acho que acabei de declarar guerra à minha própria diretoria. Mas sim, aconteceu. Ela sentou-se ao lado dele, não na cabeceira da mesa. A distância entre eles parecia menor agora. Conte-me sobre sua filha, disse ela de repente. Marcus piscou, surpreso com a mudança. Maya? Ela é tudo. Ela tem 7 anos. Ela adora a arte. Evelyn sorriu, um olhar triste e terno. Eu costumava amar a arte. Antes de amar o dinheiro, eles conversaram por 1 hora. Não como CEO e funcionária, mas como 2 pessoas solitárias que haviam esquecido a sensação de serem vistas. Marcus contou a ela sobre Sarah, sobre o luto que ainda parecia um casaco pesado que ele não conseguia tirar. Evelyn contou a ele sobre a pressão, o isolamento da torre. A irmã com quem não falava desde aquela foto. Quando Marcus finalmente saiu para buscar Maya, ele não se sentiu mais invisível. No dia seguinte, um memorando foi enviado. As demissões foram canceladas. Uma nova iniciativa foi anunciada. Um comitê consultivo de funcionários que se reportaria diretamente ao CEO. Marcus Thorne foi nomeado presidente, com um salário que o fez parar o carro no acostamento e chorar, porque ele sabia, finalmente, que o futuro de Maya estava garantido. 6 meses depois. Era um sábado. Marcus estava no parque com Maya. Ela estava no balanço, rindo, enquanto subia cada vez mais alto. Marcus sentou-se num banco, observando-a. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se. Era Evelyn. Ela não estava usando terno. Usava jeans e um suéter branco simples. Seus cabelos estavam soltos, balançando levemente ao vento,
Não usava maquiagem. Parecia mais jovem, mais delicada. Sra. Reed, disse Marcus, começando a se levantar. Ela colocou a mão no braço dele para impedi-lo. Evelyn. Por favor. É sábado. Ela sentou-se ao lado dele. Observaram Maya balançar por um instante, em um silêncio confortável. Eu fui fazer uma trilha no fim de semana passado, disse Evelyn. Choveu. Eu fiquei toda enlameada. Marcus sorriu, olhando para o perfil dela. Você riu? Ah! Ela se virou para ele, e seus olhos estavam claros, brilhantes e inegavelmente reais. Sim, eu fiz. Pela primeira vez em muito tempo. Ela enfiou a mão na sua grande bolsa e tirou um bloco de desenho e lápis de carvão. Sou péssima, admitiu timidamente. Mas estou tentando de novo. Maya saltou do balanço e correu até lá, curiosa para ver a recém-chegada. Ela parou, olhando para Evelyn com desconfiança. Quem é você? Perguntou Maya, demonstrando instinto protetor em relação ao pai. Evelyn sorriu para a menina. Sou Evelyn. Trabalho com seu pai. Ele está me ensinando a enxergar as coisas melhor. Maya olhou para o caderno de esboços. Você é artista? Eu quero ser, disse Evelyn. Maya assentiu com firmeza. Você precisa de mais roxo. Roxo deixa tudo melhor. Evelyn riu. Aquela mesma risada livre e espontânea da fotografia. Era um som lindo ao ar livre. Marcus os observava o CEO bilionário, recebendo conselhos de arte de sua filha de 7 anos. Ele pensou em armaduras, em como elas são pesadas e na coragem necessária para tirá-las. Ele olhou para Evelyn, com os cabelos despenteados pelo vento e resíduos de carvão nas pontas dos dedos, rindo com seu filho. Sabe, disse Marcus suavemente, olhando-a nos olhos. Se você me fizesse essa pergunta de novo hoje, eu poderia ter uma resposta diferente. Evelyn sustentou o olhar dele, um rubor lento subindo as suas bochechas. Ela não precisava fazer a pergunta. A resposta estava na paz em seus olhos e no calor do sol em seus rostos. Finalmente, saindo das sombras para a luz.